Salve, salve, salve minhas criancinhas do sexto ano do Instituto Santa Terezinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, com a graça de Deus, para mais uma manhã de estudo, para mais uma manhã de reflexão e troca de conhecimento. Minhas crianças, desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, hoje e sempre. Que o nosso Deus possa mandar o vosso Espírito Santo de sabedoria e inteligência em vossos corações, em vossas mentes, para que assim vocês venham compreender, estudar, entender e aprender todo o conhecimento, todo o conteúdo que chegará até vocês nesta manhã e neste dia. Que o nosso Deus também possa abençoar, proteger e guardar os vossos pais, tá, meus filhos, os vossos familiares, os vossos amigos e também converter os vossos inimigos. Minhas crianças, hoje nós vamos trabalhar a nossa quarta aula, o nosso quarto capítulo do nosso material de filosofia, volume 1. Então, hoje nós vamos trabalhar a partir da página 15 até a página 17. A nossa aula hoje ela é uma extensão da nossa aula passada, tá? Então, na aula passada eu já falava sobre os pré-socráticos, quem eram esses filósofos que vieram, que pensavam diferente dos socráticos, então, os pré-socráticos, o pensamento estava voltado para a natureza, seus estudos, suas observações. Já os socráticos, os seus pensamentos, seus estudos estavam voltados mais para o homem. Tá? Então, enquanto para os pré-socráticos o pensamento ele é mais cosmológico, tá? Já para os socráticos o pensamento ele é mais antropológico. Então, um pensamento está voltado mais para a natureza, para o mundo, para o cosmos, para o universo. O outro está mais voltado para a questão do ser humano, do homem, tá? Da moral, da ética, da política, da economia. Tudo bem? Então, hoje nós vamos falar desses filósofos a partir da página 15, Olhar de Filósofo, que nós temos de modo especial dois pré-socráticos, mas eu vou estender mais a explicação sobre alguns deles para que a gente mais adiante no nosso decorrer do nosso processo de evolução intelectual, tá? Evolução do nosso estudo, nós vamos conhecê-los todos, tudo bem? Então vamos fazer a leitura da nossa página do primeiro texto de hoje e aí eu vou tratar das discussões com vocês, tá? Então, Olhar de Filósofo, nós vamos tratar basicamente hoje dos filósofos pré-socráticos e da temática a origem de todas as coisas. Tudo bem? Então, na tela. Você conhece a palavra biodiversidade? Ela se refere à grande variedade de seres vivos que povoam a natureza. São incontáveis plantas, animais e pessoas com aparências distintas espalhados pelo planeta, cercados de águas, rochas e outros elementos. Os diversos seres vivos podem ser belos, numerosos e muito diferentes entre si. Essa grande diversidade e suas transformações despertam admiração, reflexão, admiração há muito tempo. Na Grécia Antiga, aproximadamente há 2.500 anos, tal sentimento desencadeou as reflexões dos primeiros filósofos sobre a origem de tudo que existe. Eles acreditavam que, apesar das diferenças, era possível haver algo em comum entre todas as coisas. Assim, alguns filósofos concluíram que tudo resultava das transformações de um único elemento. Afinal, presenciavam as mudanças de estados de alguns deles, observando, por exemplo, a água, o gelo e o ar, e o vapor. Isso os levou a pensar que a origem de todas as coisas estivesse na água ou no ar, por exemplo. Outros, porém, duvidaram que a água ou o ar ou qualquer outro elemento natural fosse capaz de se transformar em tantas coisas diferentes, como folhas, frutos, peles, ossos, pelos, penas, garras, pedra, musgos, escamas, etc. Por isso, continuaram refletindo sobre a natureza em busca de novas respostas. Empédocles foi um deles.
Esse filósofo afirmou que a origem de todas as coisas dependiam de 4 elementos: a água, a terra, o fogo e o ar. De acordo com ele, as misturas desses ingredientes em diversas combinações e quantidades seriam responsáveis pela variedade do que vemos. E a destruição das coisas nada mais seria do que uma nova separação desses 4 componentes primitivos. Demócrito foi outro filósofo grego que se interessou pela ideia de uma natureza formada pela combinação de alguns elementos originais, mas apresentou uma nova maneira de entender essa combinação. Concluiu que era possível dividir todas as coisas em partes cada vez menores, até chegar a pedaço tão minúsculo que não poderiam mais ser vistos ou divididos, os quais chamou de átomos, palavra de origem grega que significa indivisíveis. Afirmou que os átomos tinham formas e tamanhos diversos e que se juntavam uns aos outros em diferentes posições e quantidades, dando origem a todas as coisas. Também destacou que eles poderiam se separar novamente para se reunir com outros átomos, fazendo desaparecer o que existia e surgirem coisas novas. Século mais tarde, cientistas comprovaram que essa teoria estava correta em vários aspectos. Com a invenção do microscópio, eles puderam observar átomos de diferentes objetos e células dos corpos de seres vivos. Porém, muito antes disso, a curiosidade dos primeiros filósofos e seu amor ao saber já havia preparado o caminho para incríveis descobertas sobre a natureza. Então, meus filhos, vocês têm aí na tela o primeiro cabeçudinho que está com uma jarra, tá? E uma panelinha de terra jogando dentro do caldeirão e mexendo. Então, gravem aí, tá? Esse filósofo, ele é o Empédocles. Então, para esse filósofo, lá na próxima, perguntar para vocês, qual é a origem de tudo para Empédocles? Qual é o arqué? Então, para Empédocles, tudo surgiu da mistura entre a água, a terra, o fogo e o ar. Segundo ele, está aí a frase, né, que resume. Aí está a origem de todas as coisas. Embaixo nós temos aí um outro cabeçudinho quebrando, né, uma pedra em cima de uma outra rocha aí. E tem a frase que diz, quem é esse daí, professor? Esse daí é o Demócrito, tá? Então, o Demócrito, ele diz, átomos, essa é a origem de tudo. Entenderam? Então, meus filhos, nós temos que entender que nós estamos num período aqui da filosofia, não é? Aonde nós não tínhamos a tecnologia, não tínhamos a internet, não tínhamos, não é, microscópios, aparelhos tecnológicos que hoje facilita os estudos científicos. Esses homens fizeram grande descoberta e grandes estudos utilizando o elemento primordial da humanidade, a inteligência, o pensamento, né, a admiração, a reflexão. Então, esses filósofos da natureza, eles são estudiosos da natureza, onde eles buscam, não é? Através de um elemento natural, a explicação para a origem de tudo, a origem de todas as coisas. Então, são muitos filósofos desse período que tentaram dar uma explicação para o surgimento das coisas. Então, eles chegaram a um embate filosófico, né, a um embate intelectual, mostrando as suas concepções, não é, os seus estudos, para explicar a origem de todas as coisas. Por exemplo, o Tales de Mileto, ele dizia, nós vamos estudar isso em outros volumes mais adiante, mas que está dentro do nosso estudo desses grandes filósofos, por vocês estarem no 6º ano, trouxemos só 2 no texto, tá? E é esse que interessa para vocês. E é esse que eu vou cobrar para vocês mais adiante em prova, mas eu vou ampliar a informação do conhecimento de vocês. Tá? Então, o Tales de Mileto, também nesse período, ele é um filósofo pré-socrático. Então, ele também tentou dar uma explicação de um elemento natural que originasse todas as coisas.
Então, para Tales de Mileto, a água era a origem de todas as coisas. Então, se o Tales de Mileto estivesse aí na sua sala, aí no seu quarto de estudo, ele dizia para vocês, olha, tudo que tem aqui veio da água. Então, para Tales de Mileto, a vida surge da água e a morte, não é? É justamente uma necessidade de água. Então, Tales, a substância originadora, ou seja, o arqué, o elemento que originava todas as coisas, era a água. Mas também nós tivemos um filósofo chamado Anaxímenes, o Anaximandro. O Anaximandro, ele vai ter um filósofo que vai ter uma concepção diferente, não é? Então, em vez de um elemento concreto, um elemento palpável, tangível, ele vai pensar diferente. Então, para Anaximandro, a origem de todas as coisas, segundo ele, era um elemento infinito, não é? O indeterminado. Já para Anaxímenes de Mileto, ele vai dizer que é o ar. Para o Heráclito é o fogo, tá? E para Pitágoras é o número. Então, alguns elementos que vocês estudaram lá, por exemplo, de Demócrito, de Empédocles, ele pegou, não é, o elemento do estudo dos seus outros colegas e juntou todos, não é? 4. Mas, por exemplo, o matemático Pitágoras dizia que tudo era uma junção, uma soma de número. Era uma quantidade de número, não é? As coisas deixavam de existir quando essa quantidade ela era subdividida. Então, a divisão na sua totalidade absoluta fazia com que as coisas deixassem de existir. Então, meus filhos, o que eu quero que vocês entendam, que vocês estudem, não é? Quando perguntar para vocês o pensamento de Empédocles e o pensamento de Demócrito. Então, Empédocles e Demócrito, eles são pré-socráticos, eles são filósofos da natureza, porque eles observaram, estudaram a natureza e tentaram dar uma explicação para a origem de todas as coisas a partir de um elemento ou mais da natureza, tá? Então, quero que você identifique qual é o pensamento de Demócrito, tá? Então, Demócrito, o pensamento, o elemento da natureza dele é o átomo. Naquela época, ele, sem o uso do microscópio, chegou à conclusão que o menor elemento que poderia ser estudado era o átomo. Depois, com o microscópio, né, vai chegar a novas concepções, que hoje o menor elemento não é o átomo, mas é aquilo que forma um átomo, ou seja, as homeomerias. Mas nós sabemos disso graças, não é, o desenvolvimento, a base intelectual desses primeiros grandes pensadores, que fazendo o uso da razão, o uso da admiração do pensamento, fizeram essas descobertas. Então, meus filhos, na página de vocês, já nos exercícios, na página 17, nós vamos ter o conceito de natureza e o conceito de cultura. Então, eu vou ler para vocês aí na tela, para que vocês também venham desenvolver as questões dessa página 17, mas de modo especial. Que esses filósofos que nós estudamos, dos pré-socráticos, né, socráticos, modernos, contemporâneos, tá? Os metafísicos, os empiristas e os existencialistas, todos eles são pessoas, são pensadores, filósofos que contribuíram para o desenvolvimento, né, cultural, intelectual, que nós temos esse acervo, esse acesso hoje. Então vamos falar sobre o conceito de cultura e o conceito de natureza na tela. Natureza, meus filhos, é o que existe fora do domínio do homem. A vegetação e os animais, rochas e montanhas, rios e mares, o corpo humano e seu cérebro. É também tudo o que rege a vida e é necessário a ela. Conceito de cultura, meus filhos. A cultura é o que é produzido pela inteligência humana. As linguagens, as ideias, a arte, as ciências, as técnicas, assim como as obras e os trabalhos que delas resultam, e muda o mundo. É também os costumes, os ritos
e as crenças que unem as pessoas a uma mesma sociedade. E aí nós interrogamos os senhores: meus filhos, a cultura permite ao homem superar a sua natureza? Então, é lógico, né, meus filhos, que nós temos que compreender, a primeira coisa, diante do nosso estudo, é que não existe ser humano, não existe criança, não existe pessoas que não tenham cultura. Todos nós temos culturas, todos nós sabemos alguma coisa, todos nós podemos aprender alguma coisa, mas também todos nós podemos ensinar alguma coisa a alguém. Logo, nós somos, não é, seres de natureza, mas também somos seres dotados de cultura. Então, a cultura, ela é uma produção do ser humano. A cultura, não é? Ela até é algo que supera a própria natureza humana. Ou seja, o nosso corpo, não é? O nosso físico, ele tem limitações, ele tem limites. Mas também, alguns desses limites, eles são superados pela nossa produção intelectual. Por exemplo, nós não poderíamos voar, porque nós não temos asa, não nascemos para voar. Mas a nossa cultura imaginativa, a nossa cultura intelectual e produtiva, ela criou o avião. Então, hoje nós somos capazes de voar, sim. Então, meus filhos, a natureza é como se ela nos inspirasse. A natureza é como se ela nos impulsionasse, não é? A desenvolver o potencial que há dentro de cada um de nós. Então a natureza, ela não só é uma inspiradora, a natureza ela não só é uma incentivadora, não é? Não só é uma luz que nos ilumina a conhecer, a pesquisar, a observar, a estudar, como a natureza também ela é essencial para a nossa sobrevivência. Então a água, não é, da natureza, ela já trabalhamos no ensino religioso, vamos trabalhar, é essencial para a sobrevivência humana, não é? O ar puro da natureza, Então, o alimento que a natureza nos oferece é essencial, Mas também a nossa própria, não é, natureza humana, ela é importante para que o nosso pensamento, o nosso cérebro, a nossa alma venha produzir conhecimento, venha produzir saber, Então, meus filhos, tudo isso graças, não é, essa produção cultural, graças à inspiração, não é, à admiração dos primeiros filósofos pré-socráticos que, fazendo as suas observações, o seu estudo do universo, do mundo, da natureza, contribuíram para que a gente tivesse tanto acesso, tanto acervo hoje diante, não é, do universo do conhecimento, do universo do saber. Então você, meu filho, você, minha filha, é convidado a admirar-se, a encantar-se, não é, com o mundo, com a natureza, com a vida, com a família, com o estudo, com o trabalho. Você é um profissional, você tem uma vocação, você tem um trabalho, você é estudante. Então, fazendo essa observação, essa admiração, não é, esse encantamento pelo que você faz, você fará ainda melhor. E você vai ter grandes frutos, não é? Dessa árvore ilimitada que é a árvore do conhecimento. Já tem muitos frutos, não é? Temos uma fartura abundante de saber, mas nós necessitamos que você também venha cultivar essa árvore, venha produzir novos saberes, novos conhecimentos para nossas futuras gerações. Shalom! Beijo no coração de todos os meus filhos, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.